E aí, galera, tô convidando vocês para assistir um novo vídeo do canal. Ele vai falar sobre as manifestações de junho de 2013. E eu chamei meu amigo Rodrigo, do Território Livre, para trocar uma ideia com vocês. Curte lá, se inscreve no canal e compartilha. Abraço! A gente pensar nas manifestações de junho de 2013, né? É bacana a gente pensar que é uma manifestação que ganhou uma amplitude bastante grande, mas ela começa ali, né, com as manifestações em relação ao aumento da passagem, e a partir dali é que ela ganha uma dimensão muito maior. Na verdade, a pauta histórica do movimento Passe Livre é a tarifa zero, né? A juventude foi para a rua para dizer não a um aumento que piorava as condições de vida da maioria da população. A questão do aumento do transporte era apenas uma faísca, mas o principal já por alguns anos, né, uma deterioração bastante grande das condições de vida. Houve muitas manifestações que propriamente não estavam reivindicando para o Estado, nós queremos a tarifa zero. Estavam dizendo, não queremos mais aumento, não queremos que a vida piore, né? 2013, na verdade, foi um marco, né? Um marco de a juventude e os trabalhadores dizerem chega, né? Chega de tanta miséria e tanta exploração. O principal elemento para a massificação das manifestações de junho, acho que tem a ver com uma crise combinada, né? Tinha uma crise econômica que começava a ressurgir e também começava já a sentir uma certa insatisfação popular dos governos que não conseguiam atender ao mínimo do que a população precisa, né? Acho que a percepção geral da juventude é que o Estado é falido, né? Ele não consegue garantir o mínimo para as condições de vida da população serem atendidas, né? Em geral, nos anos 90, as manifestações se davam muito nos marcos de pedir a um parlamentar alguma melhora, sempre pela via da legalidade, né? Não que as manifestações de ruas não sejam legais, né? Mas elas de alguma forma imprimem uma violência legítima, que na verdade é uma violência em resposta à violência cotidiana que essa juventude sofre nos transportes lotados, quando vê seus pais, seus irmãos indo para o hospital e pegando uma fila. Então essa violência que é naturalizada e que o Estado, como está organizado hoje, imprime na nossa vida, foi respondida de alguma forma, né? Há uma concentração também de movimentos sociais que foram importantes nesse processo, não só o movimento Passe Livre, mas uma série de outros coletivos ali que foram para a rua, que já ocupavam também a rua, né, que também já utilizavam dessa via de protesto, mas que em 2013 ganharam uma força muito grande. As redes sociais, de forma geral, seja lá quais forem, elas se manifestam também nesse sentido, também são utilizadas para essa prática de convocações que parecem espontâneas, que estão ali gestadas também muitas vezes por grupos sociais que se utilizam dessas mídias, desses meios, para convocar suas manifestações, para colocar ali de alguma forma suas pautas e reivindicações. Eu, na verdade, acho que isso é um elemento importante, mas não é determinante, né? Até porque acho que cada época vai contar com suas formas de comunicação e de preferências mais envolvidas possíveis para massificar as manifestações. Acho que o principal elemento de massificação tem a ver com o caráter econômico da reivindicação, que o que pesa na nossa barriga, né? O que pesa para garantir nossa sobrevivência é o que vai determinar que a gente se manifeste. O que aconteceu em junho foi, na verdade, uma redescoberta de uma tática de jovens que usam uma violência que, em geral, é defensiva, né? Defende as manifestações da repressão policial. Eu me lembro de um ato no Terminal Pedro II, durante o processo de junho, que foi a primeira vez que eu vi com bastante força a tática Black Bloc atuando nos atos. E era vital para a manifestação a atuação deles. Eles reviravam lixeiras, eles ateavam fogo no que vinham pela frente e retardavam em muito a ação da polícia, né? Polícia que estava agindo de maneira brutal, né? É evidente que a mídia, os veículos burgueses vão rotular isso como vandalismo. É óbvio que a tática Black Bloc e essa juventude que lida com esses métodos tem uma limitação, né, de ponto de vista, de sentido de enfrentar o Estado mais claramente e de enfrentar o capital mais seriamente. Mas do ponto de vista tático das manifestações, elas colaboravam com as manifestações e não atrapalhavam. Mas é claro que nas manchetes de jornais o que aparecia não eram os diversos jornalistas feridos, o que aparecia não eram os diversos manifestantes com balas de borracha no olho, na perna, eram pequenas ações de jovens que
estavam, na verdade, tentando defender o ato, né? A repressão da polícia em 2013 só se tornou claro que a polícia faz todos os dias, né? Então, em qualquer periferia, a bola não é de borracha, como se diz, né? É justamente quando os jovens vão para a rua e questionam essa ordem, que é uma ordem que garante, na verdade, não a justiça, né, social, das pessoas poderem reivindicar o que quiserem, o Estado vem para imprimir com força a sua violência, né? Sobretudo o ato de 3 de junho, que foi um ato brutalmente reprimido ali na Consolação, né? A atuação da repressão, ela é estrutural. A repressão serve justamente para isso. Muitas vezes se fala, a polícia é mal preparada. A polícia não é mal preparada, ela é muito bem preparada, porque a função dela é exatamente essa: reprimir e atacar a população que se manifesta. Se você procurar como que funcionava a polícia política no antigo regime, né, você percebe que a polícia foi montada para isso na França, lá com Luís XIV, mais ainda com Luís XVI, no momento da Revolução Francesa. Quer dizer, a ideologia da polícia militarizada, ela tem esse fim, que é o controle populacional, né? A nossa bandeira não tem o dístico à toa, ordem e progresso, né? Ele é positivista, ele foi formado no século XIX, quer dizer, há uma relação aí com a força policial que se forma também nesse período, né? A estrutura militar tem esse fim, é o controle populacional, é o controle da massa, né? É o impedimento de qualquer manifestação que seja contra aquilo que já existe. Às vezes se tentam soluções mágicas para lidar com a questão da polícia, né? Então, vamos desmilitarizar a polícia, né? Como se uma polícia de caráter civil tivesse outra característica, né? A gente vê hoje claramente as guardas civis metropolitanas na Grande São Paulo barbarizando com moradores de rua, reprimindo de maneira similar à polícia militar. Então não tem a ver só também com o caráter histórico no Brasil, de que se a polícia fosse civil, portanto ela seria menos violenta. Agora a pergunta é, por que eles revogaram a tarifa? Eu acho que quando um governo recua, ele em geral já ensaia o seu novo avanço, o seu novo ataque. O Haddad disse claramente, a gente vai tirar esse dinheiro de outros setores de serviços sociais. É uma vitória a juventude ter se manifestado e revogado o aumento da tarifa? É uma vitória, foi uma conquista importante, né? Mas mesmo naquela época, eles chegaram a ensaiar tentativas de, não, a gente vai suspender o aumento, justamente para ganhar tempo e para desarticular o movimento. Naquela época, como o movimento era massivo e estava sendo bem conduzido, o que aconteceu? Não se cedeu essa tentativa de suspensão apenas do aumento, se lutou pela revogação do aumento. Foi importantíssimo, então, esse foco na pauta, uma determinação de quem estava na rua de continuar até o fim. Todo mundo sabe que hoje paga R$3,80, que a história é um processo de... os ataques não terminam, a gente conquistou naquela época e agora não tem mais que lutar. É importante destacar que em junho se marcou uma virada, a quantidade de greves que começaram a acontecer após junho aumentou muito, né? Então, por mais que aquele fenômeno tenha sido importante, ele foi a ponta do iceberg. Os ataques dos Estados são sistemáticos, então a população precisa se organizar também de maneira sistemática. Por que o governo recua? Recua porque sabe que pode perder mais do que está perdendo ali. Ele entrega 20 centavos para não perder a cabeça. Hoje, né, alguns anos depois de junho, se pergunta, será que a democracia perdeu com junho? Essa é uma tentativa clara do governo atual de tentar vincular a junho o que seria um certo avanço conservador na sociedade. O que se ganhou e muito não foi um aspecto democrático, foi de contestar essa democracia, que é uma democracia burguesa, que é uma democracia para poucos. Então isso que foi colocado em xeque, quando a maioria percebe que já não pode viver da maneira que está vivendo. Quebra esse mito de que o Brasil é um país pacífico, que tudo é aceito de maneira tranquila, né? Que na verdade é uma grande farsa, né? Claro. Historicamente é uma grande farsa, exatamente. Só que se imprime uma naturalização, mas a resposta do Estado também é natural, que é reprimir mais e mais. A juventude abre caminho, mas abre caminho para um ator que é mais importante. As manifestações eram prioritariamente de jovens, né? A classe trabalhadora não entrou em cena de maneira tão proeminente, né? E esse ascenso de número de greves depois de 2013 começa a esboçar um certo momento de entrada em cena dos trabalhadores. Isso pode ser decisivo para a quebra desse sistema, né? O junho me parece uma ruptura nesse sentido, né? É uma geração que não tem compromisso orgânico nem com o PSDB, nem com o PT, que vê com desconfiança o sistema partidário em geral, que vê com desconfiança o sistema político representativo e percebe que a ação direta é uma forma de se manifestar, né? Aí a questão que se coloca pós-junho é essa, né? É como aumentar a qualidade dessa intervenção direta, né?
como pensar que nas escolas, nos locais de trabalho, é possível se organizar de maneira direta e a partir dessa organização ter uma forma de resistência a esses ataques sistemáticos do Estado que não passem pela ideia de conciliação, pela ideia de melhor resistência, né? Mas com enfrentamento direto com aquilo que nos ataca todos os dias. A juventude francesa em 68 dizia, né, que reforma é clorofórmio, né? Uma forma de se intoxicar e amortecer a luta, né? Então, o que a juventude de Junho deixou bem claro é isso. Lutar por pequenas reformas é a forma mais fácil de morrer um pouco por dia, né?